Ezequiel Barco é o nome da vez no Palmeiras. Bruno Rodrigues deve ser punido pelo Verdão, a venda do zagueiro Mikael e novidade para Libertadores 2026. Fala família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. E eu não posso começar esse vídeo com outro assunto que não seja a situação que envolve o Bruno Rodrigues. Mas para que isso faça sentido, eu quero trazer duas vertentes, tá? Duas formas de enxergar essa mesma situação. E eu quero o seu comentário porque essa situação toda está envolvendo muito a torcida do Palmeiras. Vamos lá. O Bruno Rodrigues se machucou 2 vezes. E só para você ter uma noção, a segunda lesão dele se assemelha à do Ronaldo Fenômeno, tá? Lesão grave e séria. O Palmeiras, como CNPJ, e essa é a primeira visão que eu quero trazer para vocês entenderem, não deixou faltar absolutamente nada para o jogador. Pagou salário, deu estrutura, utilizou-se do melhor núcleo de performance e saúde que o Palmeiras tem para poder recuperar o atleta e deixá-lo apto a jogar, ok? Tá bom, ele saiu de férias agora, depois de voltar a jogar uma partida oficial pelo Palmeiras, e em férias lá no Rio Grande do Norte ele disputou um campeonato amador, né? Um campeonato de várzea, onde foi campeão, camisa 11 inclusive. Ok, o problema é o seguinte: o Palmeiras, de maneira geral, achou um absurdo o que o jogador fez, porque ele acabou de se recuperar de uma lesão e porque ele podia, né, ter se lesionado novamente, ou pior, poderia ter agravado a lesão. Vocês sabem como funciona a lesão de joelho, é sempre um perigo, né? E o mais importante, o atleta não comunicou à diretoria do Palmeiras antes de decidir por participar do torneio. Então a primeira visão é a visão do CNPJ. Você sabe, na sua empresa também tem regras, e as regras são bem explicadas para que você não as fure, para que você não as descumpra, né? O Bruno Rodrigues, por outro lado, decidiu jogar esse torneio e ele já era um jogador que estava em dúvida para a próxima temporada. Então, segundo o jornalista Flávio Latifi do UOL, ele não joga mais com a camisa do Palmeiras, ele será negociado. O Palmeiras já tinha recebido sondagem e proposta de Chapecoense e Mirassol. Então, o primeiro lado, o lado da empresa. Agora vamos lá, vamos olhar o segundo lado, que é o lado do ser humano, do atleta. O Bruno Rodrigues não me parece ser um jogador que tomaria essa decisão de jogar de forma racional. Eu acho que ele nem parou para pensar que ele poderia se lesionar, que isso poderia dar todo esse estresse que tá dando, né? Eu, particularmente, não acho que o atleta deva ser punido com a saída do clube. Eu acho que ele deve ser punido com uma multa, sim. É necessário até para que você posicione os demais atletas do grupo, né, a respeito disso. Entretanto, não com a saída do clube. Eu não sei se essa informação do Flávio Latifi, que é um jornalista muito conceituado, vai acontecer. Mas essas duas visões elas têm que ser conversadas. Me diz você nos comentários do vídeo de hoje o que você acha. Bruno Rodrigues fez certo, fez errado, faz sentido ou não dispensá-lo, porque a próxima notícia já vai entrar no mercado da bola. E é importante, tá? O Palmeiras recebeu oficialmente propostas pelo zagueiro Mikael, que não deve, esse sim já com mais certeza, né? Não deve seguir no elenco alviverde na próxima temporada. Tem time da Europa e time da MLS dos Estados Unidos tentando repatriar o jogador. Palmeiras não vai fazer esforço nenhum para segurá-lo, ao que tudo indica. Informação do Lance e do Globo Esporte, tá? Pra mim, tá tudo bem, né? Mikael, um bom jogador, não deu certo com a camisa do Palmeiras e a gente tem que saber entender esses momentos porque são ciclos. Não deu certo, ok, segue o caminho e muito obrigado por tudo que você fez. Agora, uma terceira notícia me assustou um pouquinho, tá? Porque a gente foi dormir ontem à noite com a notícia de que John Arias era alvo do Palmeiras e que o Palmeiras ia fazer de tudo para trazer o jogador colombiano. E hoje, quando a gente acorda, a informação do setorista Marcelo Uliana, o Palmeiras está sondando, já pediu valores e está sério na negociação para trazer Ezequiel Barco, ponta esquerda que hoje está no Spartak de Moscou da Rússia. Um jogador de altíssimo nível, inclusive a gente separou os números aqui só para você dar uma olhada e entender qual é a diferença entre ele e o John Arias, né? O Barco, na carreira inteira, são 348 jogos com 62 gols e 57 assistências. Já o John Arias tem 342 jogos com 55 gols e 63 assistências. Mas o que tem de situação real em tudo isso que está sendo envolvido pelo John Arias e pelo Ezequiel Barco, né? O Palmeiras tem interesse nos dois jogadores. O Palmeiras quer contar com um ponta, um jogador de velocidade que saiba quebrar linhas, e o Ezequiel Barco é esse nome.
e também como meio campo, como o John Arias, que também pode jogar na ponta, inclusive no Fluminense foi onde ele brilhou, né? Esses dois jogadores têm algumas coisas em comum. Primeiro, o número de participações em gols na carreira é basicamente o mesmo, o número de jogos é basicamente o mesmo, mas há um diferencial no fator financeiro e no fator psicológico, tá? O John Arias deve custar algo em torno de 150 a 180 milhões de reais, o que é um valor absurdo, né? Já o Ezequiel Barco tem o valor definido pelo Spartak em 100 milhões de reais. É um jogador que agrada muito a comissão técnica do Palmeiras, é um jogador veloz, forte fisicamente, baixinho, técnico, que pode sim pintar com a camisa do Palmeiras para a próxima temporada. Eu gostaria de ver. Entre John Arias e Ezequiel Barco, eu confesso pra você que eu fico dividido, porque eu gosto muito dos dois jogadores. Você conhece mais o John Arias, muito provavelmente, porque ele atuou aqui no Fluminense, você viu alguns jogos dele no Brasileirão, né? Mas o Ezequiel Barco é tão técnico quanto, tá? A diferença é que ele jogou muito tempo no River Plate, então a gente não acompanha o futebol argentino todo dia, né? Dois jogadores incríveis, mas o Palmeiras até o momento não oficializou a contratação de ninguém. Palmeiras vai ao mercado em busca de 3 ou 4 nomes, tá? Os nomes que ganharam mais força recentemente, o zagueiro Nino, e o Palmeiras estaria disposto a fazer loucura para trazer, tá? Algo em torno de 70 milhões de reais aí. John Arias, Palmeiras também é o foco principal, né? E Ezequiel Barco até agora são os 3 nomes que mais ganharam pauta. Além deles, o Gerson. Agora eu te digo, se o Palmeiras trouxer os 4, se esses foram os 4 pedidos do Abel, der certo, meu irmão, pode aproveitar a base também para complementar esse time, porque vai ser o melhor time do Brasil. São jogadores muito técnicos que vão jogar junto e vão dar aquela cara diferenciada pro Palmeiras, sabe? Aquela cara de time campeão. Eu arrisco a dizer que o Flamengo conquistou o que conquistou esse ano, não pelo time titular principal, mas por 2 fatores. O primeiro é o fator Arrascaeta, que é um jogador que quebra a linha demais, muito técnico, genial, né? E o segundo é o banco de reservas. Na hora que o Felipe Luiz precisa, ele tem com quem contar e esse é um fator diferencial. Outro assunto que tá pintando aí é a possibilidade do Matheus Pereira chegar no Palmeiras. Eu não coloquei ele entre os 4 por um motivo muito objetivo. Matheus Pereira é, para mim, o principal meio-campo brasileiro em atuação aqui no Brasil, tá? Eu falo isso porque tem o Arrascaeta, né? Matheus Pereira tem interesse sim em vir para o Palmeiras, todo mundo sabe disso, porque na última temporada, na última janela, ele foi sondado e deixou isso meio que explícito, né? Entretanto, o Palmeiras espera uma definição do Cruzeiro com relação à sua renovação contratual para poder fazer um movimento, e aí eu acho um vacilo gigantesco. Se Matheus Pereira é um jogador que agrada a Abel, que agrada a Leila, e que, poxa, provavelmente você não vai precisar nem gastar muito para contratar, acelera a negociação. É o que eu falei no vídeo de ontem, eu sinto falta do Alexandre Matos, porque eu acho que o Anderson Barros ele deve ser um ótimo profissional no dia a dia, mas na parte de negociação, cara, não tem ninguém igual o Matos, né? Ele consegue convencer os atletas do projeto e de fato fechar com eles, é o que o Palmeiras está precisando nesse momento. Sobre Riquelme e Felipe, proposta do Zenit oficial, 75 milhões de reais, o Palmeiras está estudando isso porque tem interesse em alguns jogadores, né, do Zenit. E é legal ver essa tabelinha Palmeiras-Zenit, Palmeiras-Spartak. O Palmeiras está explorando mercados em que a concorrência é grande, mas não tão grande quanto, por exemplo, a Europa, né? O Palmeiras não teria condição hoje de gastar, por exemplo, 170 milhões para trazer o Tati Castellanos do Lazio, e nem faz sentido esse movimento. Mas, de repente, pode gastar 100 milhões para trazer o Barco, por exemplo, que é um jogador tão bom quanto, que vai ser diferencial para a temporada. Diz sua opinião nos comentários aí. Faz sentido pro Palmeiras negociar o Riquelme e Felipe? O que você acha? Porque o nosso giro de notícias vai rodar. E a próxima informação que a gente precisa falar aqui é a respeito da reunião que ocorreu ontem no Palmeiras entre o Conselho Deliberativo e a presidente. Qual é o objetivo dessa reunião? Definir o plano orçamentário para 2026. Tá? O que é esse plano orçamentário? É quanto o Palmeiras vai gastar com tudo, tá? Qual é a meta específica? O plano já está montado, a gente já sabe que tem uma meta de venda de jogadores, tem um valor limite do quanto o Palmeiras pode gastar para contratar, etc. Mas nesse plano orçamentário, o Palmeiras define também quais são as metas para a equipe de futebol profissional, masculina, né? Então, por exemplo, o Brasileirão tem que chegar até tal posição, tem que brigar por título, Libertadores, tem que arrecadar tanto. Então, esse é o objetivo do plano orçamentário, definir 100% do que será feito com o orçamento
É claro que oportunidades de mercado podem acontecer e aí a gente vai ter uma mudança nessas regras, mas um assunto que ficou lá, um elefante branco na reunião, foi a respeito do terceiro mandato de Leila Pereira, ou melhor, da mudança estatutária que o Palmeiras pode fazer para que seja permitido ter um terceiro mandato de um presidente. Tá? Esses assuntos eles foram conversados, eles já haviam sido numa pauta anterior, em outro ano, em outro momento, né, já haviam sido negados, só que como a Leila Pereira fez esse comentário aí de possibilidade de se manter e tal, que ela não pensa nisso agora, isso foi novamente colocado em pauta. Eu quero saber qual que é a sua opinião. Faz sentido para o Palmeiras renovar, ou melhor, ampliar a possibilidade de mandato de um presidente? Porque, no meu entender, eu penso muito assim, eu penso muito no clube, né? A Leila tá fazendo um bom mandato. Pra quem tá de fora do clube, ou seja, pra quem não vive o dia a dia, cara, o que você vai falar dela? Ela não entra em campo, ela não faz gol, ela não cruza pra área, ela não conquista título. Qual é a função dela? A função dela é se posicionar externamente, ou seja, do Palmeiras pra fora, para que a imprensa saiba lidar lide com as situações da forma que ela tem que lidar. A organização do clube interna é responsabilidade dela, a alocação de pessoas em determinados locais para que façam um bom trabalho de gestão é responsabilidade dela, a organização financeira do clube e todos os guarda-chuvas que estão embaixo ali da presidência, tudo responsabilidade dela. Você vai falar alguma coisa? Tá faltando alguma coisa no Palmeiras hoje? O núcleo de performance e saúde é o melhor, premiado internacionalmente. A base é a melhor do Brasil, quiçá do mundo, premiado internacionalmente. Então, assim, não tem muito o que falar, né? Eu prefiro que se mantenha uma Leila Pereira que tá fazendo um bom trabalho e que tá colocando o Palmeiras organizadamente, financeiramente, né? Organizadamente no mercado, trazendo credibilidade, sabe? Que não se escondeu nos momentos em que o Palmeiras precisou. Eu prefiro uma profissional assim do que de repente chegar lá uma pessoa que não tenha o perfil do Palmeiras. Ela encontra amparo de Arnaldo Tironi e Mustafa Contursi, que são dois ex-presidentes do Palmeiras, cartolas aí, gente antiga do futebol, pelo menos é o que diz o Estadão e o Globo, né? E a gente tem que entender então como é que vai ficar essa situação, porque de maneira geral o Palmeiras vai ter alguma mudança nesse sentido. Eu duvido muito que ela levantou esse assunto aí por bobeira, sabe? Não faz muito sentido que ela tenha feito esse movimento de começar a conversar a respeito disso se ela não tivesse algum interesse. É claro que ela não vai admitir isso para a imprensa, né? Ela fez isso aí meio que como um termômetro. Vamos ver como é que a galera vai reagir a isso, né? Minha opinião, tá? Girando nossa roda de assuntos aqui, o ranking da Conmebol saiu e tem novidade pela Libertadores, tá? Tá passando o ranking aí na sua frente agora e o Palmeiras é o melhor time das Américas aí, né? É o 0-1 ali. Tá colocado em primeiro lugar porque esse ranking é balizado nas últimas 10 temporadas. Tudo que o clube fez nas últimas 10 temporadas, o ano de 2025 entrou no lugar do 10º ano passado que saiu, né? Então, como o Palmeiras tem muito ponto em Campeonato Brasileiro, tá sempre chegando em semifinal de Libertadores, etc. Copa do Brasil tá próximo ali também, né? Isso faz com que o Palmeiras pontue mais que o Flamengo, embora o Flamengo tenha sido campeão dessa temporada. É isso aí, e olha que legal, né? É através desse ranking de clubes que os 8 cabeças de chave da Libertadores são definidos. Ou seja, o Palmeiras liderando é o cabeça de chave 0-1 ali, né? Para definição da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Eu quero que você me diga a sua opinião. Faz sentido para o Palmeiras fazer qualquer movimento hoje no mercado da bola, diferente disso que a gente falou aqui? Tem algum nome ali que você gostaria de ver com a camisa do Palmeiras que faz sentido? Diz sua opinião nos comentários, tá? E eu quero te agradecer do fundo do meu coração por tudo que tá acontecendo com o canal. São 6 meses de canal, 5 meses e meio, né? 2.200.000 visualizações. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mais de 14 mil inscritos apaixonados pelo Palmeiras. Muita gente comentando. Cara, mais de 200 comentários por dia. Eu não tô dando conta nem de responder, pra ser honesto. Vocês sabem que eu mantenho uma jornada dupla com a CLT, então fica complicado. Mas tudo isso só tá sendo possível porque a torcida palmeirense abraça de verdade. E é isso que eu quero agradecer a vocês, tá bom? Se você tiver condição, se inscreve no nosso clube de membros aqui. No primeiro nível, por R$ 2,99, você vai ter prioridade na resposta nos comentários e um selo especial ali para marcar você em todo vídeo e em toda live que a gente abrir no futuro, tá bom? No segundo plano, você tem acesso a vídeos exclusivos, R$ 14,99. Curte lá, tem bastante coisa bacana. E no terceiro plano, além de tudo isso que você vai receber, você ainda vai receber um acesso ao grupo do WhatsApp, que é muito bacana.
Para você que não conhece, basta você entrar na aba comunidade, ali ver os posts. Se você tiver com o terceiro nível comprado, aí vai aparecer para você como fazer para entrar no grupo do WhatsApp lá, todas as descrições, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Eu quero de fato agradecer vocês e desejar um bom final de semana. Avante palestra!